Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui. É um grande prazer te receber e juntos vamos ler a poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas, lá no capítulo 10, versículos do 1 até o 9. Agora, prestemos atenção na leitura. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Lendo essa passagem aqui do Evangelho, nós podemos fazer uma pergunta. Será que Jesus era alguém que gostava de sacrificar as pessoas? Olha, essa pergunta para você talvez pode até soar como dolorida nos seus ouvidos de ouvir isso a respeito do Filho de Deus, mas eu fiz ela justamente para impactar você logo de início e te levar a um entendimento de que Deus ele não é cruel e de que ele não sacrifica as pessoas. Muito pelo contrário, tudo que Deus nos coloca a fazer na vida, antes ele nos avisa aquilo que nós enfrentaremos e também nos alerta sobre os perigos e distrações que podem surgir no nosso caminho, a fim de interromper e prejudicar o propósito na qual ele nos colocou. Deus sempre coloca em nossas mãos aquilo que nós somos capazes de administrar e também de fazer. E por isso, ele sempre nos orienta a melhor maneira de fazer, a melhor maneira de viver e como devemos fazer as coisas de fato. Vejamos aqui hoje nesse evangelho. Jesus envia 2 a 2, diz o evangelista Lucas. E ele orienta: olha, não levem sandálias, nem bolsa, nada. Não levem nada. Isso aqui simbolizando, você já deve saber, a dependência única e exclusiva de Deus. Todo aquele que recorre a Deus, o Altíssimo, a sabedoria vertical, lá do alto, consegue caminhar na vida dependendo único e exclusivamente dele, sabendo que, se ele colocou a gente numa missão para cumprir, ele vai prover os recursos e até mesmo ele já proveu o maior recurso que existe, que é a nossa criatividade, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de lidar com os problemas. Então vemos que Deus não nos sacrifica, mas Ele nos capacita antes de entrarmos em ação. E melhor ainda, é preciso entrar em ação para que você veja o que Deus colocou em você de potencial e capacidade para que você possa, você mesmo, conhecer-se cada vez mais e melhor. Por isso Deus ele não é louco, Ele não sacrifica ninguém, mas Ele provê. Ele quer que nós dependamos dEle para que possamos experimentar pela fé, essa confiança, essa provisão que Ele deseja fazer com que nós enxerguemos na nossa vida. E também, por fim, nós podemos ver que Jesus dá uma orientação. Não cumprimenteis ninguém no caminho. Nós podemos chegar num sentido mais profundo dessa declaração, desse pedido de Jesus, mas nós podemos ver bem breve assim, que esse pedido dele de não cumprimentar ninguém pelo caminho significa uma coisa hoje, no tempo em que nós vivemos. E basicamente é: mantenha os olhos naquilo que está diante de ti. Esse é até um versículo que está lá no livro do Provérbios, que você pode encontrar. Pesquise e você encontrará. Deus nos orienta num mundo cheio de distrações. Olha só, já com os discípulos, hoje também é válido essa frase de mantermos os olhos fixos no alvo, focar naquilo que nós queremos e focar de fato. Evitar se distrair com coisas que são até mesmo singelas e simples. Existe uma frase que diz que a maior distração não é aquela que os outros causam em você, mas a maior distração é aquela que você permite se distrair.
E hoje, nesse mundo, é muito fácil se distrair. Hora ou outra estamos fazendo uma coisa ali ou aqui e logo quando vemos já estamos pegando o nosso celular. Abrimos o aplicativo para ler a Bíblia. Cai uma mensagem no WhatsApp, a gente para o que está fazendo e vai ler a mensagem. Esse é um dos inúmeros exemplos que existem de distrações. Então, tenha sempre em mente, Deus ele não é ruim, não gosta de sacrificar ninguém, mas ele gosta de capacitar e nos orientar a termos foco, discernimento na missão que todos nós estamos incluídos, afinal, a messe é grande. Glória a Deus pela sua presença até o final desse vídeo, que ele ilumine a sua mente para que você evite cada vez mais as distrações e tenha os olhos fixos naquilo que Deus colocou no seu coração, que você deve buscar e que você irá buscar a partir de hoje. Eu desejo que Ele te abençoe e te fortaleça e amanhã, se Deus quiser, vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima.